Olá galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos estudar Introdução ao Estudo da História. Não, pessoal, não faça essa cara. Estudar História é legal, né? Mas eu sei que os alunos vão fazer esse questionamento. Pô, Breno, Introdução ao Estudo da História, coisa chata. Pra que estudar História? Galera, estudamos História para aprender acontecimentos do passado. Esse é o intuito de estudar História. Aí você vai ficar perguntando, essa folha chata passando na minha frente, vou tampar ela aqui, vai ficar perguntando, Bruno, mas porque eu quero saber de coisa de pessoas que já morreram? Que me interessa esse negócio? Eu não vivi naquela época, eu não quero saber. Esse é o pensamento preliminar dos alunos. Eles acabam muitas das vezes, e até nós mesmos, questionando por que de coisas tão antigas, isso não vai fazer diferença nenhuma em nossa vida, já passou, o que passou, passou. Né? É isso que pensa, só que, pessoal, estamos errados, né? Vamos utilizar o exemplo que estamos vivendo nesse ano de 2020, chamada Covid-19, ou coronavírus, né? Que transformou a vida de todas as pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas em quarentena, e todas as outras com sua vida transformada. A gente não vive mais da mesma forma que vivíamos antes da pandemia, certo? Não é certo, acho que vocês concordam, né? E por que eu estou relacionando a história a essa pandemia? Quando começou esse surto, né, parecia apenas uma gripezinha, só que ela foi tomando proporções muito grandes, até que virou essa pandemia toda. Tá? O professor de biologia explica para vocês esse negócio de pandemia, só vou explicar o evento histórico. E os pesquisadores começaram a verificar registros do passado sobre doenças que existiam na história da sociedade, para ver se algo foi parecido com o que está ocorrendo hoje. E vocês já devem ter visto várias matérias nos telejornais sobre pandemias na história, não viram? Sim, viram sim, porque passa toda hora na televisão, você vê em televisão, eu também vejo vídeos no Facebook, YouTube, Instagram, essas porcaria toda que a gente usa, né? Então, para isso serve a história. A gente vai analisar o passado para verificar o que permanece hoje no presente. No presente, projetando até um futuro. Então, a história é importante nesse sentido, tá? Para a gente verificar os fatos históricos, os acontecimentos históricos, para ver se há rupturas e continuidades. Voltando para o mesmo exemplo da Covid-19, os pesquisadores foram lá e viram situações que foram utilizadas no passado, se podem ou não ser utilizadas no momento. Por exemplo, isolamento, tá? Tratamentos, políticas públicas, então tudo isso. Então ali também está se fazendo história. Se não houvesse o conhecimento histórico, tá? Se fosse negligenciado a história nesse momento, como ia descobrir o que aconteceu no passado? Então a história vai lidar com isso, tá? Esse é um exemplo de uma situação atual que estamos vivendo, tá? Tá, Bruno, e de forma mais abrangente, como que o historiador trabalha essa questão? Ele vai utilizar as chamadas fontes históricas. O que são as fontes históricas? É todo o rastro que a humanidade deixa ao longo da sua existência. São chamados registros históricos. Fontes escritas, visuais, orais, materiais, tá? Audiovisuais. Por exemplo, fonte escrita, uma carta, um documento. Uma fonte visual, um quadro, uma pintura. Uma fonte oral, um registro de uma entrevista, por exemplo, você vai entrevistar alguém, você grava aquilo num áudiozinho, vai lá depois escreve. Fonte material, escultura, pedra, cerâmica, entre outras coisas, tá? O camarada vai lá, né? O camarada está dizendo eu, historiador, tá? Vai lá, consulta tudo isso e a partir dali é feita a história. Entendido? Claro que sim, vocês são super inteligentes, né? E quem faz a história? O professor Bruno? O historiador Boris Fausto? Presidente? Rainha? Rei? Não, pessoal. Eles também, tá? Todos nós somos agentes da história. Então, tudo que vivemos, tá? Nós vivemos um momento histórico, tá? Tá, pessoal, dá uma pausinha aí, porque eu fui dar uma tossidinha aí, senão ficar tossindo na frente de vocês é meio feio, né? Mas voltando, então tudo isso faz parte da história, tá? Então uma aluna me perguntou uma vez, então, sobre a Covid-19, né? Parou da folha, coisa chata, né? Se nós estávamos vivendo um momento histórico. Sim, estamos vivendo um momento histórico. Mas não só nesse momento da Covid-19, tá? A todo momento nós vivemos momentos históricos.
Ou seja, antes dos grandes personagens da história serem personagens da história, as pessoas comuns. Se você for ler as biografias ou ver alguma filmagem, algum documentário, algum filme sobre biografia, ou não, histórias de pessoas comuns que viraram personalidades. Então a história é feita por pessoas. Para ter história tem que ter pessoas. Então tudo faz parte da história, tá? O papel lá do cara lá que você ganha do Alcântara, por exemplo, já que eu trabalho lá, tá? Eu sou do Colégio Estadual Pão de Calógeras, tá? Da Secretaria Estadual de Educação. E eu frequento muito bairro chamado Alcântara aqui em São Gonçalo. Então sempre tem uns folhetinhos. Ótica, empréstimo, joia. Apesar de joia não, deve ser tudo no Paraguai, mas tudo bem. Então até aquele folhetinho é um evento histórico, é um objeto da história pra gente estudar. Então aquele cotidiano você também faz história. Então a história é isso, é a história de todo mundo, é o nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tá bom? Divisão tradicional da história. Isso é chato pra caramba, né? Mas por que foi criado isso? Houve um certo tempo na história da sociedade que os camaradas precisaram dividir a história. Então eles fizeram uma divisão tradicional da história. História pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, tá? Cada um com o seu tempo, tá? Pré-história, dá-se a entender que não havia escrita. Idade Antiga, ele vai até o ano de 476 da Era Cristã, tá? Queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, surge a escrita até a queda do Ocidente no ano 416, Idade Antiga. Aí acaba ali, né, como se nada tivesse existido, fosse divisor, né, você é antigo, agora você é médio, que vai do Império Romano do Ocidente, a queda, até a queda de Constantinopla, em 1453, queda do Império Romano do Oriente. Aí mudou tudo, né, quebrou, começou tudo do zero, e veio a Idade Moderna até a Revolução Francesa. Aí veio os franceses lá, vou matar vocês, faca na cabeça de todo mundo, espada, né? E mudou, agora vocês são contemporâneos. Claro que não, né, pessoal? Isso é só uma marca de visão para o estudo da história, tá? As rupturas não são tão fáceis assim, tá? Primeiro que é uma linha de estudo que valoriza o cenário europeu, tá? Mudanças acontecendo na Europa, desconsiderando todos os outros continentes, tá? Também foram feitos pelos europeus, então eles vão valorizar o que é deles. Então isso é normal, tá? Mas é uma crítica que tem a esse sistema de divisão, tá? Segundo, é uma questão de história linear, né? Como se começou aqui, terminou, aí começou um novo, terminou, e assim sucessivamente. Não é assim que funciona. Exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil, né? E os outros europeus chegaram à América. Na Europa se vivia um tipo de cultura, aqui se vivia outra. Aqui, lá, por exemplo, se fosse lá na Idade Moderna, aqui características de Idade Média. A Idade Contemporânea, aqui com características de Idade Média. E os povos que existiam aqui, características de povos pré-históricos. Então, essa coisa linear, como se fosse tudo a mesma coisa, isso é balela, isso é um estudo, então uma crítica muito grande, tá? E a desvalorização dos outros povos. Se só está valorizando a história europeia, alguém vai ficar desvalorizado. Então os outros povos eles ficam desvalorizados, tá? Então essa divisão tradicional da história é só para estudo, mas é muito batido porque é muito falho, tá? Mas existe nos estudos históricos e por isso nós estamos estudando, tá? Vamos falar agora um pouquinho também de tempo, cultura, tá? O que é o tempo? O tempo é a criação humana, tá? Cada sociedade vai ter o seu tempo. E o tempo ele vai ser contado através dos minutos, dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, das semanas. E se transforma tudo também através dos calendários. Então, cada sociedade vai contar um tempo. Exemplo, sociedade judaico-cristã. Tá? Os judeus vão considerar o tempo a partir de quando Deus, lá na confusão, lá no paraíso, Adão e Eva vêm para a terra, né? E ali o tempo começa a contar. Calendário cristão, nascimento de Cristo. Calendário muçulmano, islâmico, a ida de Maomé a Meca. Cada um vai ter o seu tempo histórico, o seu calendário, os seus dias. Sociedades também já contaram o tempo através de fenômenos da natureza, as estações do ano, entre outras coisas. Então não é uma coisa linear. O que nós vivemos hoje aqui no Brasil e a maioria nas sociedades ocidentais é o calendário cristão, baseado no nascimento de Cristo. Então nós estamos no ano 2020, então sugere que Jesus Cristo, né, segundo esse calendário, nasceu há 2020 anos atrás. Ele também tem uma falha, tá? Estudos mais recentes vão dizer que esse calendário tem erro de 4 anos, tá? Tá faltando 4 anos, então Jesus teria nascido no ano -4, complicado, né?
mas é a divisão da nossa história, certo? E o tempo? O tempo, hoje, agora que eu estou gravando esse vídeo, né, são 8, deixa eu ver aqui no computador, 8 de abril de 2020, 9, tô ficando meio seguido, né? 9h57 da manhã. Ou seja, é o tempo contado em horas, tá? Claro que nessa pandemia, as pessoas estão fazendo quarentena e façam quarentena se você puder, tá? Se você não puder, infelizmente, eu sei que todos não podem, mas evitem de sair na rua. Então, esse é o tempo que eu estou hoje. Nós temos tempo para tudo em nossa sociedade, tá? Vamos pensar numa sociedade sem o cenário, vamos dizer assim, epidêmico, tá? Ou seja, você tem tempo para acordar, tá? Aí você acorda, você vai trabalhar. No caso, vocês estudantes vão estudar, mas tem pessoas que trabalham. Aí vem da escola, tem gente que trabalha. Sai da escola, vai trabalhar, tem gente que vem para sua casa, os responsáveis vocês trabalham. De noite vocês vão lá, ficam em casa, fazem os seus afazeres, conversam, né? Depois dormem, no dia seguinte acorda, na mesma rotina, chega no final de semana numa rotina diferente, e assim sucessivamente. Esse é o tempo, tá? O tempo inventado pelas fábricas, é o tempo do relógio. É assim, então, temos tempo para tudo. Isso é o tempo, tá? E para finalizar o nosso estudo de hoje, as teorias da explicação da origem da vida, tá? Existem duas, o criacionismo, né? Onde Deus criou o mundo, mas aí quando fala Deus, pessoal, olha só, não é só o Deus cristão, são os deuses das religiões, o Deus nórdico, o Deus grego, o Deus romano, o Deus lá dos japoneses, que eu esqueci o nome agora, desculpa pela falha, os deuses dos indígenas, então os deuses africanos, todos eles criaram o mundo, geralmente são histórias parecidas, uma catástrofe lá, levou uma guerra lá, uma guerra civil entre os deuses, e o lado A e o lado B brigou um com o outro, e a partir daí o mundo surgiu. E a história da humanidade veio surgir em cada um desses povos. E o evolucionismo está baseado na teoria do mais adaptado, da evolução da espécie, tá? Onde os mais adaptados sobrevivem às catástrofes naturais. O principal idealizador Charles Darwin, tá? Não sou correta, mas é chamada teoria das espécies, tá? Então, finalizando aí nossa aula de hoje, introdução ao estudo da história. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço a todos. Fique com Deus. Saudações tricolores, tá? Isso é que eu posso fazer na aula de vídeo, já que na sala eu não vou com a camisa, hoje eu faço. Abração!